Abram o livro de você, a página 174, e a gente vai ler o texto. Marcos vai ler para a gente, viu, Marcos? Deixa eu só ajeitar aqui. Marcos vai ler para a gente o texto, o texto que a gente vai ler. Só um minutinho. Tomaram café, foram no banheiro já, tudinho, tudo certo? Sim, sim. Ótimo. Aí, nono ano, vamos aqui para o livro. O livro grande, pequeno? É o livro grande. O livro pequeno vai ser usado daqui a 15 dias. Quando eu terminar, tiver atualizado aqui. Até a unidade 6. Página qual? Aqui é a página 175. A gente já está na unidade 5. 175, né? É, 175. Aí, Marcos vai ler Os Vizinhos. Deixa eu só carregar aqui. Aí que eu vou pedir para você ler. Rapaz, o Luiz não leu isso aqui, não? Não. Leu? Ontem? Foi, a gente leu. Tá certo. Certo. Já está aqui. Vamos fazer uma breve revisãozinha. Puxa, o meu aqui também, né? Aí, só um minutinho que eu tenho que passar isso aqui para cá. Vamos lá. Estou ligado. Não esquece que tem que fazer as atividades até o meio-dia, viu? Desse. Aí vamos lá. Nono ano, vou passar para vocês a página aí do livro. A gente vai aqui dar sequência à nossa aula. Na aula passada, nós vimos o texto do mesmo gênero, chamado Os Vizinhos. O menino aí e tal, lá aquela questão da sepultura do morto e coisas do tipo, certo? Então, a gente já viu esse texto, a gente já aqui começou a interpretar ele, certo? E nós, interpretar não, a gente só falou. Aí agora nós vamos para a próxima página, né, que é de interpretação. Aí nós temos aqui a página de interpretação. Aí o menino disse que estava com medo lá, né, e tal, essas coisas assim. Então nós temos aí esse tipo de texto. Aí, Marcos, lê para mim, por favor, O Voo do Hipopótamo, de Luiz Antônio Aguiar, Ática. Lê essa parte amarela aí. Certo. O Voo do Hipopótamo, Luiz Antônio de Aguiar, Ática. O capítulo Os Vizinhos faz parte do romance O Voo do Hipopótamo, do escritor Luiz Antônio Aguiar, que conta a história de Túlio, um garoto de 16 anos muito popular em sua escola. Ele precisa ler a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, para fazer uma prova. Túlio aproxima-se de Virgília, garota recém-transferida para a escola, que lê o livro com a ajuda do avô. Entretanto, os amigos de Túlio consideram que a menina não segue os padrões do grupo e não aceitam a amizade entre Túlio e ela. Túlio, então, se vê em um dilema. Se ele se afastar de Virgília, não deixará passar as boas oportunidades de sua vida. Assim como faz o personagem em Brás Cubas. Certo. Então, nós temos aí o resumo desse livro. Aí nós temos aí o personagem Túlio, ele fará uma prova sobre
o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Na leitura do capítulo, que relação você percebeu entre o medo de Túlio e a história de Machado de Assis? Qual era o medo dele, Marcos? O quê? Qual era o medo de Túlio? O medo dele era Rapaz. Ele tinha medo do cemitério, né? Ele tinha medo de morar perto do cemitério. Muito bem. Que o livro também fala sobre o defunto, né? Então, ele tinha medo de morar perto do cemitério. E por isso que ele se viu tanto assim, tanto aperreado com o livro. Mas o livro que ele leu o livro mesmo ou ele tipo, só ficou com medo? Foi. Então, assim, quem é que não tem medo? Tu tem medo não de morar perto do cemitério, não? Eu tenho, testemunha. Aí, os personagens de Os Vizinhos têm o mesmo nome de personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Indica as características desses personagens em cada romance, considerando que você leu das duas obras. Olha, aí tem Vigília, certo? Tem no livro, no texto que a pessoa leu, tem Vigília, que ela era a mulher que ia casar com Brás Cubas, mas terminou ficando com Nicodemos Neves, certo? E Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Tem o próprio Brás Cubas, e deixa eu ver o que mais. Só isso mesmo. Então, tem essa é a resposta, viu? Tem Vigília, que é a moça que Brás Cubas gosta. Tem o próprio Brás Cubas. É verdade. Certo? Então, nós temos aí na letra A, nós temos que obra literária você gostaria de homenagear, mencionando em uma produção literária, esse é pessoal. O que você destacaria dessa obra em seu texto também é pessoal. Aí nós vamos aqui para a unidade 5. Aí aqui nós temos, deixa eu só revisar, nós temos a retextualização, certo? Uma atividade de redação para fazer, uma retextualização, que a gente não vai fazer agora, só quando voltar. E aqui é uma reflexão, uma autorreflexão, que você, na unidade 4, você identificou o gênero romance, a leitura e interpretação dos capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, localização e identificação das ideias presentes em capítulos de romance, construção e unidade narrativa do romance, recursos de linguagem empregados no romance, empregos de sequências conversacionais no romance. A produção oral foi discussão sobre será que o amor muda através dos tempos, e a escrita foi a retextualização, criação de um texto para capítulo de romance. A ampliação da leitura foi as conexões, outras linguagens, quadrinhos e unidades narrativas, a história na história, o beijo nas diferentes culturas. Outro texto do mesmo gênero foi Os Vizinhos, e língua, uso e reflexão foi período composto por subordinação, oração subordinada adverbial e coesão, classificação das orações subordinadas, adverbiais e desafios da língua, a regência verbal. A participação foi coletiva, oral, em grupo e individual. Aí agora nós vamos para cá, a unidade 5. Vamos conhecer pessoas interessantes. Você costuma ler histórias publicadas em jornais e revistas? Prefere acompanhar entrevistas na televisão, na rádio ou em meios digitais? Você considera interessante conhecer depoimentos e opiniões de pessoas que se destacam em sua área de atuação? Por quê? Se pudesse escolher alguém para entrevistar, quem seria e por quê?
Nessa unidade, você vai estudar, você vai ver, ler e interpretar entrevistas jornalísticas, identificar a organização de uma entrevista, reconhecer turnos de fala, identificar argumentos para comprovar opinião, produzir entrevista oral e escrita, produzir entrevista em vídeo, identificar pronomes relativos, reconhecer orações subordinadas, adjetivas, restritivas e explicativas, que é o último tipo que a gente vai ver, identificar orações adjetivas reduzidas e desenvolvidas e analisar regência nominal e estudar a crase, que isso aqui no final cai muito nos concursos. Aí a gente vai ler uma entrevista, que eu vou pedir para a Luísa ler. Luizinha. Luísa está na sala. Tá bem dormindo. Tá, lê aí, Luísa, para mim, por favor. Oi, Oitaviano. Lê, Luísa, lê o texto. Fique só um minutinho aí. Eu vou ver se eu posto o livro. Amado, podem me falar, por favor? Eu estou bugada. Qual é a página que ela falou? Para você ler o texto, uma conversa com Cobra, um dos maiores muralistas do mundo. Obrigada. Do Brasil, quer dizer. Se eu bugar, Aí se bugar, Gabriel vai ler. São Paulo, o naturalista famoso por seus painéis coloridos já pintou mais de 30 países e eleva a stream brasileira. São Paulo, as milhares de latas de spray faladas pelo ateliê, o cheiro de tinta fresca inundando pequenos espaços de trabalho e diversas telas pintadas não mantém um dos maiores naturalistas do Brasil. O paulistano Eduardo Cobra mantém a produção de arte a todo vapor. Calma, Luísa, calma. Devagar. Calma. Tô ótimo. Apaixonado desde criança pela magia do desenho, o artista famoso por seus enormes marcas mostra com orgulho ao ver sua arte exibida nas ruas de mais de 30 países e fazendo parte, cada vez mais, da perspectiva da cidade. Seu trabalho carregado de iniciativas segue os princípios de spray art, nome dado ao movimento de artistas que, assim como o Cobra, transforma em espaços públicos em uma galeria de arte ao céu aberto, à disposição de qualquer um que nós observe. Há 30 anos de edição a fazer parte na rua, o artista já representou momentos históricos para o mundo, como a famosa cena do beijinho na... Ei, Luísa, você não leu a parte lá de cima, não. Gabriel, lê aí a parte lá de cima, uma das maneiras de obter informações. Lê aí para mim, por favor. Uma das maneiras de obter informações sobre determinado campo do conhecimento é conversar com alguém que domine o assunto investigado. Essa conversa é considerada uma entrevista. Quando uma das pessoas envolvidas na situação, o entrevistador, segue um roteiro de perguntas planejadas para serem respondidas pelo entrevistado, com a ordenação dos turnos de fala, um pergunta, o outro responde. A entrevista oral ou escrita pode ter como objetivo levar o entrevistado a manifestar uma opinião a respeito de um assunto ou dar seu depoimento sobre um acontecimento que interessa ao público-alvo do veículo em que esse material vai ser divulgado: rádio, internet, revista, jornal, TV, etc. Algumas características desse gênero dependem de sua finalidade, das circunstâncias em que ocorre, do perfil do entrevistado, de onde e de como será veiculado, bem como do público a que se destina. Que tal ler uma entrevista com um grafiteiro famoso que tem uma história com as ruas? Qual será essa história? Leia o texto a seguir para conhecer. Marcos, lê aí. Começa a ler, Marcos. Depois eu vou pedir para a Luísa terminar. Bela? Quem é Bela, hein? Começar, viu? É porque minha irmã está lendo ali, professor. Ah, tá certo. Uma conversa com Cobra, um dos maiores muralistas do Brasil.
Nascido na periferia de São Paulo, o muralista famoso por seus painéis coloridos já pintou em mais de 30 países e eleva a street art brasileira. Aí tem aqui embaixo, por Clara Serione. São Paulo. As milhares de latas de spray espalhadas pelo ateliê. Sim, olha, aí nós temos aqui o nome de Clara Serione. Ela fez a entrevista, mas ela vai representar a empresa que ela está trabalhando. Então, quando vai fazer a entrevista, tem um entrevistado e um entrevistador. Esse entrevistador, ele vai ser identificado no início, mas depois ele não vai ser mais identificado. Vai ser entrevistado, vai ser identificado como o nome da empresa, porque ali ele está naquela função. Pronto, continue. Ok. As milhares de latas de spray espalhadas pelo ateliê, o cheiro de tinta fresca inundando o pequeno espaço de trabalho de diversas telas recém-pintadas. Não mentem. Um dos maiores muralistas do Brasil, o paulistano Eduardo Cobra, mantém a produção de sua arte a todo vapor. Apaixonado desde criança pela magia dos desenhos, o artista, famoso por seus enormes murais coloridos, mostra orgulho ao ver sua arte exibida nas ruas de mais de 30 países e fazendo parte, cada vez mais, da arquitetura das cidades. Seu trabalho, carregado de significados, segue os princípios da street art, nome dado ao movimento de artistas que, assim como Cobra, transformam espaços públicos em uma galeria de arte a céu aberto, à disposição de qualquer um que as observe. Há 30 anos se dedicando a fazer arte na rua, o artista já eternizou momentos históricos para o mundo, como a famosa cena do beijo de 1945, na Times Square, em Nova York, e personalidades importantes como Malala, ganhadora do Nobel de Paz em 2014, o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e o cantor e vencedor do Nobel de Literatura em 2016, Bob Dylan. Além disso, no ano passado, Cobra entrou para o Guinness o quê, Marco? Guinness Book, livro dos recordes. Ah, beleza. Obrigado aí, Gabriel. Por ter pintado o maior grafite do mundo, o mural Etnias, localizado no Boulevard, sei lá, Olímpico. Boulevard. Ok, obrigado. Engajado em diversos novos projetos para os próximos meses, o artista divide em entrevista a Exame.com. Não, relaxa, eu estou lendo pelo livro. Ah, não, mas é por causa dos outros, certo. Sua história com as ruas, além de analisar algumas de suas obras mais conhecidas. Como você se envolveu com a street art? Como eu nasci na periferia de São Paulo, filho de mãe simples e pobre, a minha vida sempre foi na rua. Mas meu primeiro envolvimento com arte de rua foi com pichação. Mas não tinha nada de desenho. Eu só assinava meu nome. A relação entre rua e desenho veio depois. O que eu gostava era da adrenalina que a rua proporciona, de fugir e correr da polícia. Vixe Maria. Minha história Era assim, autodidata. os grafiteiros tudo saía correndo da polícia. É mesmo, os caras não gostaram, o cara botou mais um cobra ali no lado. Ó. Sei como é. Grafite é crime, pichação aqui não é. Tu confundisse o quê, tudo aí, Gabriel? Gabriel. Confundisse tudo aí, Gabriel. Deve ter Eu acho que é o contrário. Eu troquei os nomes. Ele disse, grafite é crime e pichação é ilegal. Meu Deus do céu. De fugir e Vamos, correr da Marcos, polícia. continue. Certo. Minha história é autodidata. Assim, aí eu vou até dizer o que é autodidata aqui. Pessoa que aprende por si mesma, sem a ajuda de professores. Eita caramba, o cara é top, viu? Assim como a maior parte das pessoas da periferia. Nosso povo era tudo com as dificuldades que qualquer menino nesse espaço tem, todos contra a questão da sobrevivência, porque muitas vezes os talentos são
reprimidos. É verdade, isso é verdade. Paralelamente com a pintura, eu trabalhei de motoboy, porque precisava me sustentar. Mas nunca parei de desenhar. Desde 1987, quando comecei, nunca mais parei. Mas desde que começou a desenhar nas ruas, fazia desenhos coloridos. Esse é um ponto relevante de se comentar. Meu trabalho não é só desenho colorido, é só a parte mais conhecida, porque as pessoas se sentem mais representadas, entendem melhor a mensagem que eu quero passar e se interessam pelo conjunto da obra. Mas tenho também projetos em outros segmentos, como painéis em proteção aos animais e de crianças desaparecidas, pintura em piso e o projeto Olhares da Paz, onde eu retrato a união dos povos ao redor do mundo. Como é o processo de criação dos seus desenhos coloridos? Nenhum deles é por acaso. Espera aí, Marconi, deixa eu só fazer um negócio aqui. É. Ele vai dar comida ao passarinho. Não. Mas aqui tá cheio de passarinho mesmo, aqui de perto de casa. Cadê? Como é o processo de criação dos seus desenhos coloridos? Nenhum deles é por acaso. Essa é a primeira e principal característica. Eu comecei a pintá-los em 2000 com o projeto Muro das Memórias, que são como portais para as cidades do passado. Ele fala de preservação histórica e de personalidades que lutaram por um mundo diferente. A ideia da cor veio porque eu comecei a retratar fotografias em preto e branco e o colorido encaixou perfeitamente para mostrar esse ressignificado que eu busco dar para as minhas obras. Uma releitura entre passado e presente. Interessante. Para pintá-los existe todo um preparo e uma pré-pesquisa, tanto de conteúdo quanto de cor e do espaço em que a imagem vai ser colocada. Se analisarmos, por exemplo, o mural da Anne Frank, percebemos essa preocupação. Para pintar essa personagem, eu fiz uma pesquisa na casa dela, em Amsterdã. Acessei toda a sua iconografia e desenvolvi o desenho. Vou ler mais, viu? O fundo é a reprodução da caça ou da capa do diário dela e os padrões de letra também foram pesquisados durante essa imagem. Aqui existe conteúdo histórico que tem a preocupação de trazer para hoje aquilo que aconteceu há anos. Aí tem uma imagem aí colorida, bonito que só. Como você Essa é a Anne Frank. Ah, rapaz. Do diário de Anne Frank. Isso, que é o diário mais famoso que tem. Viu? Sabe onde fica localizado? Ah, não, eu tô vendo aqui. Amsterdã. Certo. Em Amsterdã, porque Anne Frank era judia. E ela pegou e foi e viveu numa casa no sótão por quase 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. Aí depois ela e a família, aí foi descoberta. Aí quando ela estava na casa tinha um escritório embaixo no piso térreo, né? E aí ela e as pessoas durante o dia que as pessoas estavam lá embaixo, eles não podiam fazer barulho, ou seja, ficava parado o dia todinho, de manhã e de tarde. Aí quando eles iam embora, aí eles podiam se movimentar, fazer essas coisas, certo? E aí depois veio mais uma família e tal, e depois foi descoberto, e quando eles foram para o campo de concentração, eles foram mortos, só sobrou o pai. Aí Anne Frank fazia o diário, aí ele publicou o diário dela. Caramba. O diário conta a história todinha dela, né? Conta a história toda. Aí fala de descobrimento, de menina que vai descobrir a vida e tal, que tem esse negócio de amor e paixão, essas coisas, parece encantado. Certo.
Muito bom. Vou continuar aqui, isso, Marconil. Como você decide fazer esses trabalhos? É por meio de convite? Você quer escolher? Você que escolhe. Hã? Aí, vamos já, terminou? Não, Uma tem muita coisa. pergunta, Eu falei aqui, Marcos. Marconil. Como você decide fazer o trabalho? É por meio de convite ou você escolhe o que quer fazer? Entendi agora. Obrigado aí, o Gabriel é seu cara, mano. Então, 90% do meu trabalho eu faço de forma voluntária. Apesar de sempre receber muitos convites, às vezes do governo, às vezes de ONGs. Mas, mesmo ONGs. quando me convidam, o critério que eu coloco para produzir é ter liberdade para criar o que eu quiser. Faço poucas relações com marcas e produtos, porém preciso fazer algumas para manter a minha vida e os meus trabalhos na rua, mas sempre com cautela. Eu não tenho, por exemplo, nenhum produto com meu trabalho. Isso foi por escolha. Não vejo como algo ruim, mas não funciona para mim. E também não estou dizendo que não faria. Se houver um argumento interessante, é sempre possível. Eu não fico no mercadológico apenas. Por trás disso, tem que ter uma história para justificar a escolha. Mas como você mantém esses projetos? Sempre por meio da venda de telas originais. Antes de ir para o muro, eu sempre faço desenho em telas, no formato do prédio, para testar as cores, o posicionamento, etc. Depois de impresso, no muro, eu coloco esses originais à venda a partir de $100.000. Não, R$ 100.000 mesmo, sério. Vixe Maria, caro demais. Mano. E normalmente quem compra ou é colecionador ou são galerias de arte. Por isso eu consigo manter a integridade do meu trabalho. Mas qualquer um pode comprar? Sim, eu não trabalho com nenhuma galeria de arte. Aqui no Brasil não tenho nenhum representante. A única forma de ter acesso aos meus trabalhos é através do site do meu ateliê. Mas tudo que é fora daqui, eu tenho um representante em Los Angeles que faz o contato com o resto do mundo e dá todo o apoio logístico. Você pensa em fazer uma exposição com essas telas? Já fiz duas, mas tem mais de 10 anos que não faço. Mas pretendo, no ano que vem, fazer algo aqui em São Paulo. Quanto tempo leva para planejar e executar um painel? A criação sempre leva mais tempo que a execução. Tem situações que eu levo 2 meses para criar algo e pinto em uma semana. E hoje eu estou em um momento no meu trabalho onde estou muito mais preocupado com o conteúdo que vou pintar do que com a estética. Que tenha uma mensagem que eu queria passar. Você acha que seu trabalho valoriza a cidade, os bairros? É até engraçado, porque já fiz as duas coisas. Já destruiu o patrimônio histórico com vandalismo, e vandalismo é a ação de produzir estrago ou destruição de bens públicos ou particulares. E hoje, o meu trabalho, sim, até mesmo pelo projeto de memória. A intenção é essa. Quando eu vou pintar um determinado lugar da cidade, primeiro eu vou tirar fotos para analisar a rua, entender a arquitetura, a visibilidade daquele painel e também qual é a história do local. Também tenho essa preocupação porque a utilização do espaço público precisa ser responsável. De qualquer forma, há uma responsabilidade de quem ocupa, porque ali é um espaço democrático, pertence à cidade. Ninguém é dono daquele lugar. Quando eu pinto uma obra, eu sei que ali transitam todos os tipos de pessoas ligadas a religiões, a diversas culturas, crianças. Não dá para fazer qualquer coisa da cidade como se fosse para mim. A cidade não é minha, com certeza. Por exemplo, o mural do beijo Na dessa pessoa, Highline. certo, em Nova York, não está lá aleatoriamente. Aí eu vou até explicar. Aleatoriamente que ocorre por acaso ou por acidente, sem planejamento. Essa foto foi tirada na Times Square, que fica a poucas quadras do lugar que está a pintura. Isso é positivo, porque eterniza a história e atrai as pessoas. Como você lida com essa expansão do seu trabalho internacionalmente e, ao mesmo tempo, a
controvérsia do Brasil, principalmente em São Paulo. Acredito que, primeiro, aquele começo, com toda a discussão em volta da arte de rua, foi um mal entendido. Aquilo ajudou a mostrar a importância da arte de rua para a cidade, ou de rua para a cidade. Mostrou quanto os moradores zelam pela história da arte na rua. Para mim, a arte de rua é um elemento cultural, uma marca. E nós, paulistanos, nos orgulhamos disso, por levar isso para fora do mundo. Como, por exemplo, na Arábia Saudita, onde há poucos anos era impensável haver arte de rua. Mas percebi que esse conflito teve desdobramentos positivos. A prefeitura formou um grupo com vários artistas importantes da street art que se reúnem para discutir esse movimento da cidade. Começou de uma forma ruim e hoje acredito que a cidade terá benefícios em relação a esse episódio. Outros países também têm essa força da street art. No Brasil, São Paulo é a principal cidade. Nos Estados Unidos, por ter começado lá, Nova York e Miami. Mas em lugares em que a arte de rua tradicionalmente não entrava, agora está dando abertura. Digo que nós estamos na vanguarda desse movimento. O que devemos continuar fazendo é incentivar os artistas, expandindo, valorizando e transformando a cidade em um museu a céu aberto. Cadê? Você já foi censurado por algum país? Sim, estive na Grécia, em Atenas, dentro do projeto de proteção aos animais. Uma organização de arte me chamou para fazer um trabalho e eu criei um desenho que era baseado na evolução do homem, onde o homem evoluía, mas para a destruição do planeta. Era uma brincadeira com um tom político. Ficamos pintando por 30 dias e várias pessoas passavam e nos ameaçavam, até que o final do trabalho, um senhor apontou o dedo para mim, para minha cara e dos meus assistentes, algo que eu não entendia por conta da língua. E no dia seguinte o mural apareceu todo pichado. Fomos buscar explicação e descobrimentos e descobrimos que lá é rodeado de templos ortodoxos. Então eles interpretaram que essa mensagem era algo contra Deus, contra eles. Não tinha nada a ver. Ave Maria, Ave Maria. Quais são os seus próximos projetos? Eita, peraí, Marco, aqui agora. Pronto. Quais são os seus próximos projetos? Eu tenho uma sequência de 28 murais em Nova York. Através da minha equipe de lá, que está administrando e organizando, contando toda a história da cidade por meio dessas pinturas. Isso porque lá tem uma importância muito grande para mim, por conta de grandes nomes que me influenciaram, como Jean-Michel Basquiat. E esse outro aqui? É Kate Heng. Tá ok. E os grafiteiros do metrô, por exemplo. Aqui em São Paulo, vou fazer uma pintura de uma caixa d'água de 50 metros de altura, no Memorial da América Latina. Cadê? Além desses, eu acabei de voltar de São Luís do Maranhão, onde transformei um muro em uma prateleira de livros com os principais escritores de lá. Caramba, velho. O cara fez um livro certinho. Cadê? Quem é Basquiat? Faltou ler quem é Basquiat. Ah, certo. Basquiat nasceu em 1960 em Nova York, Estados Unidos, e morreu em 1988. Caramba, viveu pouco, cara. Viveu e morreu em 88, aos 27 anos. Basquiat ficou muito conhecido no meio artístico de Nova York, inicialmente por seu trabalho como grafiteiro. Depois, por suas telas, desenhos e gravuras. Aí, Kate, quê? Kate Heng. Certo. Nasceu em 1958 na Pensilvânia, Estados Unidos, e faleceu em 90. Porque é pequeno. É considerado um dos mais importantes grafiteiros dos anos 80. Fazia desenhos com giz branco
nas estações de metrô de Nova York. Ok, nós estamos encerrando essa aula, aí eu vou mandar o segundo link agora, sem tempo para ir no banheiro, viu? Certo. E também tomar água, Ave Maria.